Eu quero ser prefeito de Passo Fundo porque o partido fez uma discussão interna sobre o momento político em que a gente está vivendo e tomou uma decisão de que, nesse momento, eu seria a melhor pessoa para apresentar um programa socialista, revolucionário para a cidade. E eu aceitei esse desafio porque já estou na militância há um bom tempo. Te fazer uma pergunta que é, de certa forma, ideológica, porque o PSTU é um partido socialista que se contrapõe a partidos liberais que são capitalistas. Nós vivemos no mundo capitalista. Qual é a proposta do partido para a geração de emprego fora desse sistema capitalista? Olha, nós não... É evidente que, caso sejamos eleitos, né, junto com a Marli, Passo Fundo não vai virar socialista, pura e simplesmente porque o Estado continua sendo capitalista. Mas é possível a gente gerir a cidade de uma outra forma, né? Que não a que a gente está habituado, não só em Passo Fundo, como na maior parte do país. Nós acreditamos que é possível gerar emprego respondendo às necessidades básicas da população. Não é simplesmente para atrair investimentos para o centro da cidade, mas para desenvolver a cidade aonde ela mais necessita. E, nesse sentido, a nossa principal proposta para gerar emprego e renda para as pessoas que, nesse momento, estão passando muita necessidade em função da crise que se agravou com a pandemia, tem a ver com a criação de frentes de obras públicas para responder necessidades básicas que existem na cidade há muito tempo, né? E que o município tem agido aquém das possibilidades. Então, uma frente de obra pública que possa discutir, por exemplo, né, um programa habitacional do município que responda às mais de 50 ocupações que existem na cidade e às milhares de pessoas que vivem em condição indigna nesse momento, que consiga discutir a integralização da educação infantil a partir da construção e da ampliação, né, de novas escolas, e que também consiga responder a uma necessidade na saúde pública
que tem a ver com a territorialização do Programa Saúde da Família, né? Hoje a gente tem várias unidades básicas de saúde com equipes reduzidas, que não conseguem atender bem a população, porque não tem profissionais e não tem estrutura física para, de fato, acompanhar a cidade como um todo, né? Então, dessa forma, a gente poderia gerar emprego e renda para as pessoas que hoje precisam. Qual seria a forma de administrar uma prefeitura, um município que o PSTU propõe? Olha, nós defendemos os conselhos populares como uma forma de mostrar para a população de que nós não acreditamos nessa ideia de que a partir do momento que um candidato é eleito, ele tem um cheque em branco para fazer o que quiser na cidade, inclusive ir contra aquilo que promete na eleição, e geralmente é o que acontece. Então, nós defendemos a constituição de conselhos populares, a exemplo do que aconteceu em Timóteo, Minas Gerais, numa gestão nossa, em que todos os trabalhadores e as trabalhadoras, os estudantes, os jovens aí da cidade que moram aqui, vão poder organizar no seu bairro ou no seu local de trabalho, ou mesmo local de estudo, aqui como universidade, conselhos populares, onde se discutirão todos os problemas daquele local. E a partir do momento que esses conselhos se reúnam e definam as prioridades do município, a prefeitura vai acatar. É evidente que governar com o povo dessa forma vai contra grandes interesses. Por isso que o Conselho Popular não é pura e simplesmente um órgão consultivo ou deliberativo em função das ações da prefeitura, mas também é um organismo de auto-organização popular, de pressão popular, porque é bem provável que numa gestão de PSTU, vários vereadores que representam o empresariado e aqueles que sempre lucraram com os governos aqui da cidade vão se contrapor a essa forma de gestão que a gente defende. E necessariamente vai ser necessário a população se organizar para, de fato, pressionar os vereadores para que a gestão funcione, porque senão a gente sabe que os vereadores têm o poder de engessar, né, qualquer executivo se não concordar, né, com as ideias de quem está na prefeitura. Agora, você acredita numa mudança cultural no aspecto de participação desses conselhos? Porque hoje a gente vê audiências públicas na Câmara com temas tão importantes e não há participação popular. É toda uma mudança de paradigma também para conseguir essa participação. Com certeza. Primeiro que eles não fazem questão disso, né? Desde as jornadas de 2013, daqueles grandes protestos que a gente fez aqui na cidade, a Câmara de Vereadores trocou o horário das sessões, né, que aconteciam no final da tarde, para horário comercial. Então, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora tem nem como estar presente numa sessão da Câmara. E o que acontece nessas audiências hoje é que a população até tem a possibilidade de falar. E nós já fomos em várias audiências, né, com muita gente para discutir os problemas da cidade. O problema é que são audiências consultivas e que, em última instância, não levam a ações concretas, né? Nós acreditamos que o Conselho Popular, por ter um caráter deliberativo, de fato, né, de a prefeitura se submeter à vontade popular, vai estimular a participação e quebrar com essa lógica de que a participação política tem que ser de forma representativa e, de fato, que as pessoas têm o poder político, né? Se elas, de fato, tiverem condições de exercer esse poder político cotidianamente. Você mudaria alguma coisa na forma como foi tratada a pandemia em Passo Fundo? Olha, nós desde o princípio da pandemia nos posicionamos aqui na cidade, em todo o país. Nós sempre defendemos que uma quarentena total no início da pandemia, conforme inclusive algumas recomendações de cientistas, seria o melhor. O impacto econômico provavelmente seria menor também, porque da forma como foi feita, um isolamento parcial desde o princípio, porque mesmo em março, há vários setores não essenciais da economia, como as fábricas, que não fecharam, que poderiam ter fechado, mas não fecharam, e beneficiaram as grandes empresas. Então, nós sempre defendemos que houvesse uma quarentena total desde o princípio, para que, de fato, a gente poder isolar, né, as pessoas e evitar o contágio. O problema é que é impossível pensar a nível de município uma discussão assim sem criticar o governo federal, porque para de fato ser eficiente o isolamento, isso tem que ser uma medida de conjunto do país, né? E foi o que não aconteceu. Então, da nossa parte, nós teríamos de fato enfrentado de outra forma,
Mas hoje, acho que qualquer um dos candidatos que for eleito vai se deparar com a pandemia num estágio em que ela já está disseminada, em que já há por parte da própria população um descrédito em relação às medidas dos governos. Então, com certeza, envolveria, nesse momento em que a gente está, discutir uma complementação do auxílio emergencial, porque as pessoas continuam passando necessidade, a pandemia não acabou, não retornar às aulas presenciais, como alguns governos estão cogitando, inclusive aqui no estado, né, mas recuaram agora nos últimos dias, e, de fato, pensar uma forma de, na atenção primária da saúde, fazer busca ativa, né, porque não adianta isolar as pessoas nas casas sem, de fato, fazer busca ativa e identificar as pessoas que tiveram contato com essas pessoas que infelizmente, pegaram o coronavírus. Arthur, educação e inclusão. De que forma, especialmente no aspecto da inclusão, uma prefeitura ou um município pode auxiliar nas políticas públicas? A escola pública ele é o primeiro contato da maioria das famílias, principalmente na educação infantil, com o poder público, né? E cumpre um papel muito importante, né, em relação às crianças, principalmente. Nós acreditamos muito na questão da educação em tempo integral, não só como uma medida na área da educação, mas também em combater uma ideologia machista que existe na nossa sociedade, que responsabiliza as mães pelo cuidado dos filhos, né? Então, se a criança está meio turno na escola, no outro meio turno é responsabilidade da mulher. E nós defendemos a educação em tempo integral justamente para quebrar com essa lógica, né? E liberar as mulheres de uma responsabilidade que não é delas. Mas, ao mesmo tempo, de pensar a educação pública, laica, gratuita e de qualidade, que, de fato, combata esse discurso de ódio que existe na sociedade, tanto aos setores oprimidos, mas também com as pessoas com deficiência, né? Arthur, transporte público não é um assunto que você entende, você é um trabalhador do transporte público, você mudaria alguma coisa no processo de licitação que já foi suspenso 2 vezes no município, mas que precisa ser realizado? Sim, e olha, essa licitação só não aconteceu pela mobilização da nossa categoria, ano passado. Nós defendemos a municipalização do transporte. Ficou nítido agora na pandemia de que o transporte público é um serviço essencial, as pessoas precisam ter acesso à cidade e a única forma para quem não tem condições é o transporte coletivo, ele é um serviço público, só que infelizmente vem sendo tratado por muito tempo na lógica privada, como se fosse pura e simplesmente um serviço que a gente paga e tem acesso. Então, por isso que para nós a municipalização do transporte, né, o fortalecimento da Codepas, acabar com essa gestão por cargos de confiança e sim promover que os próprios trabalhadores possam gerir a empresa junto com os usuários, é o que a gente defende como o ideal. E porque nós não concordamos com uma licitação que impõe ao município e à população um monopólio privado por 40 anos. Nós achamos um contrassenso do município permitir que a lógica privada domine um setor tão importante para uma cidade que está crescendo. Bom, Arthur, você tem agora um minutinho e meio para fazer o seu pedido ao eleitor, não é? Porque o eleitor deve votar em você e fazer as suas considerações finais. Tá bem. Olha, a gente quer muito que os trabalhadores, as trabalhadoras, a juventude, todos aqueles que tiveram nas ruas nos últimos anos aqui em Passo Fundo, que já nos conheçam, que apoiem as candidaturas do PSTU, não apenas a nossa, junto com a Marli para a Prefeitura, mas também as nossas candidaturas do Éder e da Marilei à Câmara de Vereadores, porque nós achamos que é muito importante nesse momento fortalecer uma alternativa distinta dos demais candidatos, dos demais partidos na cidade. O PSTU não aceita dinheiro de empresários, nós não temos tempo de TV e rádio, é verdade. Tem sido uma campanha militante, com apoio das pessoas que, de fato, querem construir a cidade numa outra perspectiva, mas, mais do que nunca, a gente quer que as pessoas se organizem, porque, independentemente do resultado das eleições, mudanças radicais na nossa cidade e no mundo só vão acontecer, de fato, se as pessoas se organizarem e lutarem pelo socialismo, lutarem por uma transformação radical da sociedade, em que hoje a gente está dominado pelo capital e por interesses que não são os nossos, não são o da maioria do povo pobre da nossa cidade.
Arthur Bispo, muito obrigada por sua presença aqui na Rádio PF, UPF TV. E amanhã a gente recebe aqui o candidato a prefeito, Márcio Patucci, do PDT.